Não íamos gravar o podcast agora pra deixar pra gravar tudinho de uma vez no fim do ano. Este é o PolegaCast, seu podcast de CH do Brasil. Chespirito é o nosso esporte. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Chavito e aqui comigo tá a Ashura BR. Fala pessoal, aqui é o Ashura, mais uma vez junto com o Chavito para mais um assunto de CH aqui dentro do PolegaCast. Assim como vocês adoram, assim, novamente temos mais um tema para falar com vocês juntinho, que é um tema bem quente e que é uma bomba, né? Sim, quem diria que depois de tanto tempo o Madruguinha finalmente estaria de volta às telas do SBT. E é claro que estou falando do episódio Quem Não Tem Cão Caça com Rato, a segunda parte da história do Madruguinha. E agora ele finalmente voltou e temos muito o que falar sobre esse episódio, até porque ele não é simples um episódio semelhante assim que foi engavetado em 92, até porque é um episódio perdido mundial que o SBT tinha guardado nos seus acervos aí e que finalmente voltou. Pois antes, né, nós só tínhamos esse episódio com gravações de VHS do James Revolts, alguma coisa assim, no YouTube por aí, e finalmente temos o episódio assim, da forma que o SBT tem no seu acervo. E como a Ashura comentou, esse episódio é um semelhante, ou seja, tem uma história parecida com outro episódio que já estava no ar. E no caso, é um semelhante à história do Madruguinha, aquela onde o Kiko ganha um cachorrinho do professor Girafales e acaba batizando com o nome do seu Madruga, Madruguinha. Mas tem algumas diferenças, como aqui, ao invés da Pops e do Nhonho como tinha na versão original que todo mundo conhece, nós temos a presença da Chiquinha substituindo eles. Mas será mesmo que, tipo, essa versão de 77 pode ter sido um pouquinho melhor do que a de 74, apesar de ter a Chiquinha? E bem, eu acho assim que ela é uma versão até que legalzinha, até porque ela parece a versão de 74 e chega até a ser meio que um copia e cola. Só que eu acho que um problema dessa versão de 77 mesmo é que em vários momentos a Chiquinha ficou sobrando, até porque, como posso dizer, em 77 teve vários mesmo, roteiros de episódios de 74, assim, e ganharam o remake 77, só que meio que em vários desses remakes a Chiquinha ficou sobrando, o que foi nesse caso da saga do Madruguinha de 77. Mas que até que na parte 2 ela teve mais participação assim, comparado às outras partes, que ela ficou mais sobrando assim. Mas eu acho que ela consegue ser uma versão assim no mesmo nível da versão de 74 assim. Eu só não sei dizer se ela chega a ser melhor, porque a de 74, como o Chavito disse, a gente tem Pop, Zinhonho, e na de 77 praticamente a gente só tem a Chiquinha mesmo, de diferença, assim. É... E é isso. É uma versão que chega no nível da versão de 74, assim, só que não sei dizer se ela consegue ser melhor, assim, porque é um copia e cola, digamos assim. Pra mim é um episódio competente. Não supera a versão original, mas dá pra assistir de boa, é muito legalzinho. Por sinal, Ashura, que tal você contar a história desse episódio? E bem, parte 1, como a gente sabe, Kiko ganhou um cachorro do professor Girafales. E, bem, nessa segunda parte, a dona Florinda, a gente vê, ela tá querendo se desfazer do cãozinho que o Kiko deu um maravilhoso nome de Madruguinha, em homenagem ao seu Madruga, o nosso senhor Madrugada. Mas que está proibido, e daí? Sim, eu já sei. É exatamente por isso que eu trago o cãozinho aqui. Eu vou devolvê-lo ao professor Girafales. E assim, vemos também que na vila tem uma placa de tipo, é proibido animais, e com essa desculpa a dona Florinda usa para poder se desfazer do cachorro. E as crianças ficam procurando o cachorro do Kiko, até que eles acabam descobrindo que o cachorro possivelmente sumiu, e assim, eles acabam, eles acabam confundindo o Madruguinha com simplesmente é, um jarro, tipo, eu esqueci o nome do negócio lá. Regador? Eles confundiram o cachorro com aquele jarro da dona Florinda, que o Kiko coloca uma gravata naquele. Como que é o nome desse negócio aí, ô Chavito? Você deve saber aí, porque eu esqueci. Regador?
É, o regador. Eles colocaram o Kiko colocou a gravata no regador e começou a chamar o regador de Madruguinha. O que fez o Seu Madruga soltar a linda frase e provavelmente a frase clássica de: "Kiko, na salada colocamos vinagre e não cachaça". Mitada total. Parece com o regador, mas não é um regador. Ah, não. Não. Então o que é? Cachorro? Olha, Kiko, diga pra sua mãe que na salada se põe vinagre, não cachaça. E assim, vemos assim as crianças achando que o regador era o Madruguinha, só que depois o Chaves, dentro do barril, ele acaba escutando a conversa da Dona Florinda com a bruxa do 71. E a Dona Florinda, claro, falava que, eu não queria estar mentindo pro Kiko, né? Até porque ele não sabe que eu acabei se desfazendo do cachorro. E depois o Chaves ele acaba contando pro Kiko, que obviamente fica triste. E a Dona Florinda acha que foi o Seu Madruga que contou pro Kiko o Seu Madruga foge. E assim no final temos a cena do Kiko com um saquinho que tem um rato branco dentro. Que na parte 3, como é na versão de 74, a gente vê a mesma confusão do Kiko entregando um saquinho com um ratinho branco dentro pro Chaves, dizendo que é biscoito, pipoca, etc. E aí no final tem aquela toda confusão assim, e é isso. Na parte 2 vemos essa confusão com o regador e o Kiko acabou confundindo com o Madruguinha. Valeu pelo resumo, Ashura. E agora eu queria perguntar qual foi a sua reação com a estreia desse episódio? Ou melhor, reestreia. Olha, eu confesso que eu já sabia que esse episódio ia ser exibido em algum momento. Claro, quando veio a exibição dos toureiros lá em maio, eu já imaginava que esse episódio do Madruguinha ia voltar em a qualquer momento. Chegou dia 20 de agosto, né, aniversário que é do Chapolin, né, no Brasil, porque o Chapolin, ele estreou aqui no SBT no dia 20 de agosto de 1984 e eles exibiram esse episódio aí no aniversário da emissora também, como possivelmente uma forma de comemoração. E eu confesso que novamente eu perdi a exibição, tá? Eu perdi, até porque na hora que esse episódio estava passando, eu estava fazendo exercício de academia, então eu acabei perdendo novamente, como foi o caso dos toureiros, que eu também não vi passando na TV, mas eu fiquei feliz até. E pelo menos já sabemos que todos os episódios perdidos do Chaves já já assim, já foram todos exibidos, não falta mais nada perdido no mundial. Um detalhe que esquecemos de mencionar é que esse episódio saiu do ar no SBT em 1992. Então ele ficou mais de 30 anos fora do ar. E um ponto sobre essa volta é que desde domingo estamos tendo notícias de que o Madruguinha voltaria essa semana. E no início ia ser só na segunda e depois a semana. Mas o problema é que essa fonte em si não era lá tão confiável. Então muita gente tava, tá, até parece que vai voltar. E só fomos ter certeza que ia voltar mesmo quando o SBT começou a exibir. É, e era tipo o dono não, era uma pessoa de um site, assim, que fazia matérias também, um usuário, assim, do Twitter que fazia matérias, assim, e falou que, tipo, Madruguinha ia ser exibido segunda. Só que segunda acabou vindo uma sketch da Herbert Richards, então o pessoal achou que, não ia ser exibido assim. Mas, tipo, acabou que 2 dias depois, eles acabaram finalmente exibindo o episódio, até porque terça não teve Chaves, porque passou futebol. Aí na quarta, finalmente passou Madruguinha, que eu já sabia que ia vir em algum momento, mesmo que segunda não tivesse vindo, até porque segunda eu falei que ia passar Madruguinha na segunda, só que acabou não passando, mas eu já sabia que em algum momento da semana ia passar e acabou passando na quarta-feira. Que é muito louco pensar que com isso o Brasil é o país do mundo que tem mais episódios de Chaves disponíveis para exibir. É. E e eu acho muito louco, é que tipo, agora o SBT ele estava exibindo praticamente mais episódios até. E aí eu fico pensando, e tipo, e quando eles forem comprar o lote da RioSaud, tipo, desse ano?
vai acabar que o SBT vai superar até mesmo o Multishow, que era a emissora que o pessoal dizia ser o canal que tinha mais acesso a episódios, então, tipo, o SBT pode acabar se tornando o canal que tem mais episódios de Chaves até. E foi muito bom escutar esse episódio com uma dublagem clássica, já que esse episódio ele estreou junto com a primeira leva de episódios de Chaves aqui no Brasil, os primeiros 80. Então ele é um dos primeiros dublados, que é até louco de pensar que finalmente o público em sua totalidade vai poder assistir um episódio que foi dublado em 80, em 83, 84, e que saiu do ar em 92 e só agora todo mundo vai poder assistir, de idosos a crianças. E é muito bom que isso esteja acontecendo. E eu vou confessar que eu até gostei, tipo, da remasterização que eles fizeram. Até porque, como a gente sabe, essa saga do Madruguinha, no lotes atuais, tipo a parte 1 e 3, a parte 1 e 3 tem uma imagem meio, tipo, avermelhada, assim, meio até ruinzinho de enxergar, até porque tá bem avermelhado os lotes da Televisa. Mas até que o pessoal da remasterização fez até com um ótimo trabalho assim para parte 2, que no lote velho até tem uma imagem meio avermelhada assim, até porque chegou a vazar a fita master desse episódio no tipo minutos depois da estreia dele no SBT, vazou a fita master no YouTube. E no lote velho, a imagem do episódio já era meio avermelhada e rosada até. E eles fizeram, tipo, uma remasterização para tirar essa a colorização, no caso, e falaram até que a cópia que exibiram no SBT ontem, dia 20, era uma outra cópia, não era a cópia original da fita master, por causa da diferença, assim, de cor. Falaram até que, tipo, pegaram de um programa infantil ou do Bozo até para pegar essa cópia para exibir no SBT, esse episódio. E mesmo que tenha ficado uma imagem no nível de Errar é Humano, com uma imagem meio esverdeada, assim, eu acho que ficou até melhor assim, até porque antes a gente só tinha acesso a imagens de gravação de VHS. Então, tipo, com gravação de VHS não dá pra ter noção de se a imagem tá ruim ou boa, assim. Só que, tipo, eu acho que ficou realmente bom essa remasterização, mesmo que dava pra mexer um pouquinho assim nas cores, mas eu acho que ficou bom sim. E tem esse detalhe que você comentou de que alguns estão teorizando de que esse episódio foi retirado de uma gravação daqueles programas que passam desenhos, os seriados, tipo o programa do Bozo era. O Bojo em Companhia, no caso, era mais fácil ser o programa do Bozo mesmo. E, cara, isso abre um mar de possibilidades para encontrarem mais materiais perdidos. Não só de Chaves, Chapolin, de desenhos perdidos, com dublagens perdidas. É um processo de busca por esses materiais e que pode acontecer até em outros países, porque Chaves e Chapolin também eram exibidos em programas assim de blocos em outros países. Tipo, sei lá, na Argentina exibiam um programa infantil, aí Chaves era um dos quadros. Mas agora eu queria te perguntar, quais são as suas expectativas pro futuro agora, depois de tudo isso? As minhas expectativas para o futuro é de aparecer mais assim, mais episódios perdidos até. Eu espero realmente que apareçam mais coisas, pois o SBT provavelmente tem algumas coisinhas aí no seu acervo. Então eu acho que realmente, com essa volta desses episódios, tem que voltar mais coisas. E também tem que voltar o Aventuras em Vênus também, que é um episódio perdido mundial. Mas aí eu acho que vai depender de quando que o SBT vai trazer de volta o Chapolin, que tá fora do ar desde junho, assim. Ele só tá ao ar mesmo nas afiliadas, mas no sinal normal do SBT, assim, o sinal de São Paulo, ele tá fora do ar desde junho, então tem que voltar para esse episódio ir ao ar. E eu realmente espero que mais episódios apareça, talvez o Revolvinho também, mas aí eu acho que vai depender se vão realmente achar esse episódio, pois, como eu falei, ele não tá em nenhuma lista interna do SBT, então eu acho meio difícil ele aparecer. Minha expectativa em geral é que o episódio perdido do Chapolin no SBT, o Aventuras em Vênus, realmente apareça logo, para finalmente termos todos os episódios perdidos aqui no Brasil que o SBT não exibia, estando no ar. Mas é isso, pessoal, vamos ficando por aqui e muito obrigado para quem assistiu o podcast até o final. Se vocês gostam do nosso podcast e querem ajudar,
deem gostei e se inscrevam no canal. Também ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos quando eles saírem. Se inscrevam no meu canal e no canal da Ashura que vai estar aí na descrição. E bom, vamos ficando por aqui e até o próximo podcast.